Nós começamos falando semana passada sobre, o título da mensagem era Cuidado com os demônios. E a gente vai seguir, a gente começou, a gente não conseguiu nem chegar na metade. 3 pontos, só cobriu o primeiro ponto. Hoje eu vou correr, porque a gente tem que terminar o 2 e o 3 hoje, porque se eu não terminar o 2 e o 3 hoje, quer dizer que no culto de Natal eu vou estar falando sobre demônio. Isso aí não é legal, não seria uma boa combinação. Então eu tenho que correr, entendeu? Então vamos orar e a gente vai entrar na palavra. Erga suas mãos aonde você estiver e repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui essa noite, mais uma vez, eu estou aberto. Fala comigo hoje. Eu tenho fome de Ti, a minha alma tem sede de Ti. Hoje, Senhor, eu peço a Tua ajuda. Espírito Santo de Deus, Tu és o meu ajudador, me guia em toda a verdade. E eu peço também, agora em nome de Jesus, eu declaro: mente, fique focado na palavra. Agora em nome de Jesus, espírito, esteja alerta. Em nome de Jesus, toda distração eu bloqueio agora em nome de Jesus. Eu entrego diante do Senhor agora os meus familiares, os meus amigos que não estão aqui. Cuide deles, guarde eles, para que nada que acontecer lá fora venha distrair e interferir naquilo que está acontecendo aqui dentro. Em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor, para cercar essa propriedade. Põe um muro de fogo ao nosso redor. Envia os teus anjos guerreiros para estar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Abra comigo em Abacuque capítulo 1. Nós começamos semana passada falando sobre Abacuque capítulo 1 e a gente leu do versículo 3 até o versículo 6, e agora a gente vai continuar do versículo 7 até o versículo 9. Nós começamos falando que os demônios são ladrões. Esse é o primeiro ponto: os demônios são ladrões. E a gente começou também a entrar na palavra, entendendo que os caldeus é o símbolo de demônios. Os caldeus, que são um povo hoje que não existem, eles foram totalmente aniquilados da face da terra, e na palavra você vê um padrão deles sendo comparados e simbolizando demônios. Agora, eu sei que a gente falar sobre demônios é um pouco esquisito, quando não deveria ser esquisito. Se você começa a entender que você vive num mundo que é muito mais regido pelo espiritual do que as pessoas percebem, você vai entender que os demônios na verdade são bem influentes. E sim, demônios existem, mas também anjos existem. A palavra nos ensina que 1/3 dos anjos caiu do céu junto com Lúcifer. Esse 1/3 se tornou os seus demônios, e daí com esses 1/3 ele destrinchou eles numa hierarquia. Eu não tenho tempo para ficar hoje falando a detalhes sobre a hierarquia, mas se você quiser, você pode anotar rapidamente, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, você vai enxergar a hierarquia. Lá no topo estão os principados. Depois dos principados, você vai ter então o que nós chamamos de potestades. Então os principados, eles estão regendo regiões da terra, de onde nós tiramos príncipe. A palavra príncipe é uma autoridade sobre um território. E você tem também aí, como muitos acreditam, que os principados foram estabelecidos junto com a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer vem para a terra, ele é lançado para fora do reino dos céus, cai na terra, ele já destrincha e delega as regiões do globo para certos principados. E existe um principado sobre a nossa nação. A gente tem que ter esse entendimento espiritual. Abaixo dos principados, que nem eu já disse aí, você vai ter então as potestades. E essas potestades são autoridades de onde nós tiramos a palavra aí, kratos. E kratos é uma outra palavra para poder, mas é poder de jurisdição. São regiões. Então, principados, uma região maior,
potestades uma região um pouco mais específica, e depois na próxima camada você vai ter aí os príncipes das trevas deste século. Então, principado, potestade, príncipe das trevas ou forças dominadoras, e por final você tem as hostes malignas, ou o exército maligno nos lugares celestiais. Tá? Então essas são as 4 categorias de uma maneira bem resumida. Se você quiser destrinchar mais, você vai até enxergar mais base bíblica para destrinchar mais, até 7 camadas, mas de uma maneira generalizada são essas 4 camadas. Agora, no mundo espiritual, você que é uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de você, você é salvo, você sabe que Jesus veio, lá em João 10, ele diz, Jesus veio para trazer vida e o quê? Vida em... São 2 coisas diferentes. Como é que você tem vida? Você tem vida pela graça mediante a fé. Você é salvo pela graça mediante a fé. Você tem vida eterna dessa maneira. Agora, como é que você vai ter vida abundante? Vivendo uma vida de vitória. Isso é diretamente relacionado às suas decisões. As decisões e a maneira como você vai viver a tua vida enquanto você está nessa terra. Uma das coisas que eu fico um pouco preocupado é quando eu vejo a Igreja de Cristo no Brasil nesses dias. Esses dias que são dias de tanta tensão. Eu estava, na verdade, ontem mesmo num restaurante à noite, e voltando da Dunamis Farm, à noite, e daí eu parei para comer nesse lugar com alguns outros irmãos que estavam comigo. A gente parou, e esse lugar aí eu vou, faz desde pequenininho que eu vou, o pessoal me conhece lá, e eles sabem que a gente é cristão, e eles não são cristãos, mas ele terminou lá a minha refeição, estava para ir embora, ele falou, o dono do restaurante, ô Theo, eu falei, que foi? Ele disse, e o que vai acontecer com o Brasil? E aí, o que vai acontecer com o Brasil? Eu, tipo, como assim, o que vai acontecer com o Brasil? Eu pensei, não, foi desclassificado. Não estou falando disso, o Brasil. Eu falei, bom, o futuro pertence a Deus, eu não sei exatamente o que vai acontecer com o Brasil, mas eu vou falar para você o que eu estou sentindo. E eu comecei a explicar o que eu estou sentindo, eu comecei a descrever. Ele falou assim, você não está sentindo isso? Ele falou assim, é verdade, eu estou sentindo a mesma coisa. Ele falou assim, e agora então, Theo? Eu falei assim, então agora você vai fazer o seguinte, você vai orar, você vai crer e você vai trabalhar. É isso que você vai fazer, é o que nos resta fazer. E o restaurante não é muito grande, é muito pequeno, parecia que umas 3, 4 meses pararam. Ele falou assim, fala aí de novo. Daí daqui a pouco ia ter um culto lá. Eu falei, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai orar pelo Brasil, a gente vai crer nos propósitos de Deus pelo Brasil, e nós vamos trabalhar, é o que nos resta fazer, e vamos entregar o Brasil nas mãos do Senhor, e vamos fazer a nossa parte, amém? Porém, nós como Igreja de Cristo, temos o Espírito Santo dentro de nós, e uma das coisas que me preocupa é quando eu vejo a Igreja de Jesus, que crê na Palavra de Deus, na Bíblia. E se você crê na Bíblia, certas posições de um viés mais conservador vai se alinhar mais com você, porque eles se alinham com a palavra, e o perigo está justamente aí, porque muitas pessoas pensam, se você é conservador, você é evangélico, você é conservador, e daí automaticamente a pessoa começa a formar a sua opinião, e formar o seu discernimento, a leitura do panorama espiritual, baseado em tudo menos a palavra. Eu escuto a rádio que é conservadora, eu estou lendo os tweets daquele pensador que é conservador, eu assisto às aulas daquele filósofo conservador, eu tenho influenciadores conservadores que dão comentários, e isso forma a maneira de eu enxergar, e não é que você não deva fazer isso, ou está errado, está em pecado em fazer isso, porém você tem a obrigação como uma pessoa espiritual a entender o que está acontecendo no âmbito espiritual, e não apenas ser um papagaio daquilo que pensadores conservadores pensam. Faz sentido o que eu estou falando? E quando eu começo a olhar pela igreja, eu não estou vendo perspectiva espiritual, é perigoso. Porque você começa a contemplar uma igreja que não entende o metafísico, ela só entende o mundo baseado nos 5 sentidos, como a pessoa do teu lado que não tem o Espírito Santo. Mas a pessoa aqui do meu lado que não tem o Espírito Santo, ela também é contra o aborto, ela também é contra a ideologia de gênero, ela também, tudo bem.
mas você tem o Espírito Santo. Você está na obrigação para falar o que é que Deus está fazendo no mundo espiritual, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não faz nada antes de revelar aos seus amigos os profetas. Você está escutando o Senhor? Será que você escuta a palavra de Deus? Theo, mas eu tento e às vezes eu não escuto, então eu sigo me tocando. E eu sei, porque às vezes é difícil escutar Deus. Eu queria que você entendesse que é proposital a dificuldade em escutar Deus num nível específico. Eu sei que diversas vezes você já começou a escutar Deus, fala assim: uau, eu consigo escutar Deus, Ele me deu uma palavra de conhecimento para uma enfermidade de uma pessoa do meu lado, eu orei, ela foi curada, incrível. Só que vai ter momentos da tua vida onde você vai sentir que você não está conseguindo escutar Deus. Alguém já passou por isso? Sim ou não? Acho que todo mundo. E daí muitas vezes o que a gente fala é: bom, se Deus quiser falar comigo, Ele vai ser feito, Ele vai ter certeza, Ele vai de um jeito falar comigo, Ele vai ser escutado por mim. Às vezes é uma postura um pouco arrogante. Às vezes eu sinto, às vezes as pessoas: por que você não passa tempo? Você quer escutar Deus, você vai ter que se posicionar para escutar o Senhor. Faz sentido? Porque a gente gostaria que você acordasse no meio, ou talvez de manhã, e rapidamente você começasse a ver uma placa de neon brilhando a palavra de Deus para você, e não tem como você errar, porque você escutou a voz de Deus, porque aquilo lá está gritando para você. Mas, por exemplo, se eu estivesse aqui no culto hoje, sem o PA e o microfone, quem está lá atrás não iria escutar a minha voz. Que eu venha sussurrar. Ele quer sussurrar. Ele quer sussurrar, porque Ele está falando: eu não vou baratear a obra da cruz, só porque você tem preguiça de se consagrar. Quer escutar? Chega perto. Quer escutar? Ande do meu lado. Quer escutar? Silencie as distrações. Porque o que o meu filho pagou na cruz para você ter acesso ao Espírito Santo é muito precioso, para eu ficar berrando com você todo dia e você tratar minha voz com leviandade. Deus valoriza a voz dele. Ele espera que a gente venha valorizar. Por isso que os profetas são pessoas de um outro tipo de raça. Os profetas são aqueles que se consagram. Eu lembro uma das primeiras conversas que eu tive com Valnice Milhomens, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, e eu estava sentado lá, junto com uma outra pessoa lá, e a gente estava conversando, daí eu fui oferecendo: a senhora não quer uma comida? Não, estou de jejum, tudo bem, amém, de jejum, estou de jejum de Daniel. Não, amém. A senhora está com jejum de Daniel? Vai terminar quando? Não, já estou de jejum de Daniel há 3 anos. Falei: como é que é? Não, eu como alface há 3 anos. Tomo água, como alface, tomate há 3 anos. Eu falei: amém, amém. Daí eu saí pensando: que tipo de jejum que eu faço? Faz sentido? Então tem certas pessoas que pagam preço para escutar a voz de Deus. E o Senhor espera de nós. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque quando você escuta a voz de Deus, você começa a ter um discernimento que tudo que acontece no físico é só um reflexo de algo que aconteceu no espiritual. Se você quiser, escreva isso.
Tudo vai começar no espiritual para refletir depois no físico. Sempre o físico vai ser de tabela. Eu não sei se você assistiu a Copa pela emissora ou pela internet. Foi a primeira Copa do Mundo a transmissão foi pelo YouTube. Alguém assistiu pelo YouTube? Tá bom. Eu assisti pelo YouTube porque eu acho aquele gordinho lá engraçado. Falei, cara, o cara faz os comentários engraçados lá, eu vou ficar aqui assistindo aqui. E daí eu assisti o primeiro jogo lá, daí eu comecei a perceber que eu estava lá assistindo, lá rindo lá dos comentários dele e curtindo lá o jogo, e de repente lá no prédio começa gol! Eu tô olhando para a tela, a bola tá no meio de campo. Daí deu uns 10 segundos, a jogada continua, 20 segundos, gol! Eu falei, gol. Daí meio que percebi, tá atrasado. Eu falei, é legal ficar escutando esse cara aqui falar, mas isso aqui é ruim porque está atrasado. E daí daí eu comecei a falar, pessoal, fecha todas as janelas. Mas mesmo assim você escutava, gol! Daí não era mais legal, porque tirava o elemento de surpresa. Não é verdade? Sabe o que eu comecei a entender? Que eu estava assistindo algo atrasado e recebendo uma informação que não era atualizada. Aí o Senhor começou a falar comigo, como por exemplo, quando eu vou para o estádio, você vai para o estádio assistir teu time jogar, e quando eu era criança eu ia para o estádio para ver o meu time ganhar muitas Libertadores, e eu estava lá, e daí quando você vai para o estádio, você assiste o jogo no campo, não é verdade? Agora, perto de algum lugar, você tem uma tela gigante, ou uma placa gigante com o placar do jogo. Ninguém vai para o estádio para ficar perto do placar, olhando o placar de costas para o campo. Vamos ver quem vai ganhar. São Paulo 1, Flamengo 0. A Juliana não está nem no escuto mais, tá? Então, vamos para o Corinthians agora. São Paulo 1, Corinthians 0. Você não vai para o campo para assistir o placar, não é verdade? Mas a maioria dos crentes estão fazendo isso. Pega a informação atrasada, não tem visão espiritual para olhar o jogo no campo. Quando alguém dá um berro, gol! Aconteceu alguma coisa. Abre o Twitter, deve ter acontecido alguma coisa. Se você tivesse sintonizado com o Espírito Santo, ele já teria te mostrado que alguma coisa iria acontecer. Mas você está atrasado. Você tem que atualizar a tua conexão com o Espírito Santo. O que é que está acontecendo sobre o Brasil? Existe alguma coisa no mundo espiritual sobre o Brasil, concorda comigo? Existe algo que está acontecendo pela luta pela nossa nação. Você acredita que Deus tem um plano para o Brasil? Você acredita que Jesus ama o Brasil? Existe uma guerra pela nossa nação. A igreja deveria se levantar, não apenas como comentaristas políticos, mas como a resposta e voz profética. Deus está fazendo isso na nossa nação. É isso, e isso não isenta você de se posicionar pelos seus valores, mas tem que ser além. O Senhor está esperando uma igreja que fala, é isso que o Espírito está dizendo à noiva. E quando você começa a entender a guerra que está acontecendo na nação, você não consegue travar essa guerra sem entendimento do mundo espiritual. Anota essa primeira frase: no mundo espiritual, tudo começa com o gatilho da palavra proferida. Nada no reino acontece sem antes ter tido uma declaração. O que está acontecendo hoje no mundo físico foi declarado no mundo espiritual, está se manifestando nesse mundo terreno. No reino de Deus tudo começa com uma declaração. E quando você começa a entender isso, você tem que então entender que no mundo espiritual existe um travar de uma batalha, e você e eu estamos parte disso, e o Senhor quer que você venha viver a vida em abundância, não para você ter uma prosperidade para alimentar o teu umbigo, mas para que você venha glorificar o Senhor. A palavra de Deus diz, você é a obra-prima de Deus, e que você venha ter boas obras, para que homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Quando você vive de vitória em vitória, isso leva glória a Deus e te faz um canal de bênção para as pessoas ao teu redor.
Você é só um canal, o canal recebe a bênção, mas o canal é um meio para um fim, as nações sendo abençoadas. Quando Deus tira Abraão da terra dele, ele fala: você vai ser o pai da promessa, você vai ter uma próxima geração, você vai ter uma terra, mas finalmente você vai ser uma bênção para as nações. Faz sentido o que eu estou falando? Então você tem que viver uma vida vitoriosa para ser uma bênção para as nações. É isso que Deus esperava de Israel. Deus esperava com Israel, que Israel fosse então o reflexo do céu na terra, do governo celestial na terra. Porque Israel é mais especial do que o Brasil. Não é isso, mas Deus escolheu Israel. E quando você começa a olhar a maneira como Deus se porta com Israel, você aprende da mesma maneira como você aprende com o seu irmão mais velho. Quantos aqui tem um irmão ou uma irmã mais velha? Levanta a mão. Levanta a mão. Então você não é o mais velho da tua família, você não é o primogênito da tua família. Você não aprendia com o teu irmão, a tua irmã mais velha, o que fazer e o que não fazer? Sim ou não? Quando ele levava a bronca do teu pai, você falava assim: eu não vou ser burro, eu não vou fazer a mesma coisa. Quando ela levava bronca e era pega no pulo, se é para enganar a mãe, tem que ser do outro jeito, não vai ter que ser desse jeito. Você já sabe como fazer, porque o teu irmão mais velho te ensina por exemplo, não é verdade? Você sabe através do teu irmão mais velho o que irrita teu pai, o que agrada teu pai, como você consegue o favor da tua mãe, aquilo que fecha a porta com tua mãe. Israel é o nosso irmão mais velho. Deus escolheu Israel, e a maneira como a gente enxerga no Antigo Testamento a interação de Deus com Israel é a maneira como nós aprendemos a lidar com o nosso pai, porque nós temos um irmão mais velho chamado nação de Israel. E quando você começa a entender como Deus permitia com que caldeus, demônios, fossem os levantados para ensinar uma lição para Israel, porque eles não aprenderam pela fé. Deus sempre quer que você aprenda pela fé, e quando você não aprende pela fé, você acaba aprendendo pelas consequências. E para você então viver uma vida vitoriosa, é importante que a gente entenda como que é viver pela fé, porque os caldeus ensinaram infelizmente uma lição para os de Israel. Os caldeus são demônios. Versículo 7 diz que eles eram uma nação apavorante, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sublinha isso aí: mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Crepúsculo é quando o sol começa a se pôr, a escuridão, a noite começa a chegar. Esses caldeus eram mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Você vai ver que ao longo da Bíblia também lobos têm uma conotação de demônios, tem uma ligação de lobos com demônios. E aqui esses lobos, que são os lobos ferozes no crepúsculo, ele continua o texto dizendo: sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar, todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Novamente, vamos voltar para o versículo 8: mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Eles são ferozes, eles são cruéis. Número 2, demônios são cruéis. Quando eles começam a ver que a época, a temporada de crepúsculo está chegando sobre a tua vida, quando você não está no brilhar, o raiar do sol, da esperança, da fé, das coisas embalando para você, você não pegou talvez aquele sopro de graça, ele enxerga que você está vivendo uma temporada que é atribulada, com provas, as coisas não foram como você imaginava, você está vivendo o crepúsculo, não é mais o dia raiando, agora é a noite chegando. Ali ele é tão cruel que ele fala: eu vou aproveitar esse momento. É assim que os demônios funcionam. Nunca espere dos demônios uma trela ou misericórdia. O profeta Sofonias, abre aí comigo, Sofonias capítulo 3, versículo 3. Sofonias 3:3 diz assim:
Seus líderes são como leões que rugem, caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Para pensar nisso. Vou ler de novo. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. O lobo, ele discerne, a noite está começando a cair, agora é o momento, eu tenho o momento da escuridão, antes do amanhecer, eu tenho que atacar agora. Nunca espere misericórdia de um demônio. Não espere que Satanás vai olhar para você e falar: meu Deus, ele está doente, ele está quebrado, foi despedido, terminou com ele, ela, coitado, amanhã eu pego ele já está tão esfoladinho, coitado, amanhã eu continuo. Não, ele não vai deixar para amanhã, ele vai fazer na noite. Eu vou matar ele agora, agora é minha oportunidade, porque existe uma crueldade nos demônios, você tem que entender isso. E a outra coisa, os ataques vêm na madrugada. Na madrugada figurativa, pode ser. Na madrugada onde você vê, não existe a luz do sol brilhando em meu favor. Na madrugada onde você vê, parece que na minha alma eu entrei numa temporada de uma luz, de uma noite escura. Você já passou por uma temporada de noite escura? Eu sei que eu já passei por isso, e eu sei que naqueles momentos eu sou mais vulnerável, e é lá que ele vai exercer a crueldade. Ele te ataca sem misericórdia, sem te dar trela, sem te dar nenhum espaço para respirar. Agora, também ele te ataca na madrugada cronológica. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você é acordado no meio da noite, e talvez você já escutou alguém falando: cara, o Espírito Santo me acordou no meio da noite para que eu viesse interceder. Quantos aqui foram acordados já na noite para que você viesse orar? Alguém foi acordado pelo Espírito Santo? Tá bom, deixa eu te falar o que está acontecendo. Na madrugada existe vulnerabilidade, é o momento da vulnerabilidade, e muitas vezes o Espírito Santo vai te acordar, ele vai falar para você: agora é a hora, você precisa orar, interceda agora. Ou por você mesmo, ou por sua família, ou por alguém, ou por seu pastor, ou para seus líderes, ou para sua igreja. Alguma coisa o Espírito Santo vai falar para você. É o momento de você se pôr na brecha. Faz sentido o que eu estou falando? E parece que você não consegue pegar no sono, até que aquilo meio que levanta de você. E você está lá em oração, em intercessão, de repente parece que algo fala assim: já deu, não precisa mais. Aí você pega no sono de novo. Agora, também é uma oportunidade para o inimigo atacar na madrugada. E quando você é acordado na madrugada e você sente um ataque do inimigo na madrugada, que você tome a decisão consciente: eu vou me pôr na brecha. Porque quando você está naquele momento, aquele momento é crítico. Ou você se põe na brecha em intercessão e oração, ou você vai começar a escutar vozes dizendo: liga aquela tela, assiste o que você não deveria, pega o teu celular, manda mensagem para quem você não deve. É um momento de vulnerabilidade, e ele vem atacando, pondo coisas e setas na tua mente, e daqui a pouco você está no emaranhado, preso no pecado na madrugada. Faz sentido o que eu estou falando? Você precisa estar ciente daquilo que acontece na madrugada. Os lobos estão atacando na madrugada. Você pode pensar: Theo, mas isso aí é uma ideia bem assim, Antigo Testamento, dos profetas. Então abre em Atos. Abre em Atos. No Novo Testamento também existe a menção dos lobos. Atos 20, versículo 29, diz assim: eu sei que depois da minha partida, Atos 20, 29, o apóstolo Paulo, ele está ministrando numa igreja, ele está prestes a sair dessa igreja para ir para uma outra viagem missionária. Antes dele sair para outra viagem missionária, ele traz esse alerta à igreja. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Deixa eu ler mais uma vez. Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Agora, é óbvio que Paulo não está falando aqui de lobos literais. Ele não está falando assim: olha, vai lá e pega uma espingarda, põe os irmãos da igreja numa ronda,
para ficar aqui vendo se o lobo vai chegar para penetrar no meio da igreja. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre demônios. Ele fala: enquanto eu estou aqui, eu, apóstolo Paulo, sou o anjo da igreja. Eu estou aqui como uma figura de pastor, protegendo a igreja. Quando eu sair, vocês vão estar em posição de vulnerabilidade. Se você não vigiar, o lobo ataca quando há vulnerabilidade. Eu não sei quem são os vulneráveis perto de você. E eu quero falar agora especificamente para os pais. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Talvez teus filhos são mais velhos, talvez eles sejam mais novos, mas eu vou falar para você que tem, especialmente para você que tem filhos mais novos. Muitas vezes, você que está focado, você que está em intercessão, você que está na palavra, você que quer andar no Espírito, você que está envolvido na obra do Senhor, o inimigo entende que com você é mais difícil, ele vai atacar os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Seus filhos. Cubram seus filhos com oração. Faz sentido? Como é que eu faço isso? Eu vou tentar ser o mais prático possível. Vai no quarto deles, impõe as mãos sobre eles, declara o sangue de Jesus, cobrindo eles. Peça para que Deus venha pôr um anjo dentro do quarto para guardá-los. Põe um muro, ora e peça um muro de fogo ao redor da minha casa. Faz sentido? Especialmente antes de dormir na madrugada. Eu sei que eu estou falando certas coisas que parecem não ser típicas de um sermão de um domingo, mas eu creio que são coisas práticas que nós precisamos ter ciência, para nós vivermos uma vida vitoriosa, para você não ficar apanhando à toa, e o inimigo fazendo uma arruaça dentro da tua casa. Você precisa permitir o Espírito Santo gerar em você uma indignação santa, uma ira santa, dizendo: no meu turno não, eu vou para a guerra. Faz sentido? Algo tem que ser gerado dentro de você. Eu lembro que foi mais ou menos um mês atrás, eu estava dormindo, eu e Júnior, deitado, dormindo 3 horas da manhã. De repente a gente acorda com um berro de assim, mas não é qualquer tipo de berro de pesadelo, um berro de acordei, tentei pegar água, bati a cabeça na porta, não é nada disso. Era um berro de terror. O susto, saímos correndo, fomos para o quarto dos meninos, e estava lá o meu menino, o número 2. Que o negócio está multiplicando. Então, falei: o que está acontecendo? Eu peguei ele no meu colo, ele não conseguia falar, aterrorizado. Eu falei: calma, o papai está aqui, o que aconteceu? Ele falou assim: ele bateu na minha cabeça. Eu falei: ele quem? Eu vi ele. Eu sabia que era um demônio. Eu falei: mas ele bateu no sonho ou na tua cabeça? Não, ele me acordou, ele bateu na minha cabeça. Eu falei assim: aonde? Bem aqui. Ele falou assim: está doendo, papai, está doendo. Daí na hora eu comecei a falar: o negócio está brabo. Então eu falei: Júnior, vai lá dormir. Daí eu falei: você vai ficar aqui na cama. Não quero, não, eu vou ficar com você aqui, no teu quarto. Daí eu falei assim: agora eu vou para a guerra. Porque uma coisa é me tocar, outra coisa é tocar os meus filhos. Faz sentido? Tem algo que você vai ter que permitir o Espírito Santo gerar em você assim. Uma coisa é me tocar, agora meus filhos vão servir a Deus. Os meus filhos não vão se desviar na faculdade. Os meus filhos não têm confusão de identidade sexual. Os meus filhos não vão tocar essas drogas. Você tem que gerar isso em você. Você tem que ir para a guerra. Eu fechei a porta e comecei a ir para a guerra. Eu falei: você fecha os seus olhos, você fica aí, eu vou para a guerra agora. Botei a mão na cabeça dele e comecei. Daí eu falei: acha o óleo. Eu não conseguia nem achar o óleo, está atordoado. 3 da manhã, eu falei: vai sem óleo mesmo. Daí eu comecei a orar, porque eu entendi que ele vai atacar sempre os vulneráveis. Por quê? Porque ele é cruel. Ele não pensa: é mulher, é mais frágil. É uma criança, é inocente. É um bebê indefensável. É um senhor idoso, não tem força. Não. Aqui você entende que o inimigo, ele é cruel, os demônios são cruéis, eles vão atacar os vulneráveis. Eu lembro que essa semana mesmo eu estava fui ministrar numa igreja no interior, umas 3, 4 horas daqui. E eu tinha já ido para essa cidade há uns anos atrás, vários anos atrás, talvez 5 anos atrás. Eu fui para uma outra igreja nessa mesma cidade. Eu fui até com o pessoal do Dunamis e tal. Estou lá no meio do culto, chega um homem, tem idade para ser meu pai, veio e falou assim: Theo, depois que terminar o culto, eu queria ter uma palavra com você. Eu falei: pois não. Ele falou assim: eu te conheço no espírito.
Falei, eu já oro por você há 2 anos na madrugada. Falei, tá. E Deus falou para mim que uma das minhas missões, minha missão era ser intercessor, e de algumas pessoas, você é uma das pessoas que eu tenho que ser intercessor. Queria ter uma palavra com você. Falei, não, amém. Eu fui educado e tal, beleza. Na minha cabeça estou pensando, esse cara é muito louco, ou bem esquisito, um dos dois. E eu pensei, eu vou terminar o culto, e daí eu vou meio que sair assim, né, dar uma de... sair. Porque de vez em quando você tem uns casos assim, né, que crente às vezes é esquisito. E terminou o culto, o pastor falou assim, a gente tem um jantar aqui preparado para vocês e tal. Daí foi a equipe do Dunamis lá para o jantar, e eu fui lá junto com todo mundo, sentei, quem está sentado na minha frente? É o cara. Daí ele falou assim para mim, depois do jantar eu vou dar uma palavrinha contigo. Eu falei, não, tá bom. Jantamos, tal, terminamos de comer. Daí eu estou pensando, daí tá aquele negócio lá, abraço, tal, aquele negócio lá, tira foto, todo mundo. Daí de repente eu estou pensando, agora eu vou meio que já... Eu estou indo assim, né, na porta dele, ele chega assim, Theo, eu preciso falar com você. Eu falei, é verdade. Daí ele falou assim, vamos aqui nessa salinha aqui? Eu falei, não, eu quero ir numa sala aqui com você. Tá. Daí ele foi na sala, ele falou assim, eu vou trazer o meu... Eu já peguei um líder de louvor que estava lá do Dunamis, nem lembro quem que era, acho que era o Isaac. Falei, puxei ele já junto comigo, vem comigo. E daí ele falou assim, eu queria que meu pastor entrasse aqui nessa conversa para ser testemunho do que eu vou falar. Falei, bom, vamos lá. Daí ele pôs o pastor lá, ele falou assim, Theo, eu oro por você, por nome, por 2 anos já, há 2 anos, toda madrugada eu levanto e eu começo a orar pelas pessoas, e chega mais ou menos na hora das 5 horas da manhã, é a tua vez, e eu oro para você das 5 até as 6 horas. Eu falei, Daí ele começou a falar assim, deixa eu te falar o que o Espírito está me mostrando. O Espírito está me mostrando isso. Eu falei, caramba, esse cara escuta de Deus, porque isso que ele está falando, só eu e Deus sabe, é coisa entre eu e o Espírito Santo. Então isso aqui, daí ele começava a falar, eu falava, uau, isso é de Deus. Daqui a pouco eu falei, faz o seguinte, me dá aqui teu WhatsApp, cara. E daí ele falou assim, tá bom, eu vou te dar, a gente vai trocar aqui telefone, e eu vou fazer o seguinte, eu que na verdade queria pedir teu telefone, ele falou, Theo, eu queria pedir teu telefone para uma prestação de contas minha com Deus. Falei, o que você vai fazer? Falei assim, todo dia que eu orar por você, eu vou te mandar 2 emoticons das mãozinhas. E não precisa responder, eu não quero que você responda, é só para você saber, e isso aqui é uma prestação de contas minha com Deus, porque Deus me deu essa missão. Falei, tudo bem. Então isso foi 5 anos atrás. Ele falou para mim que ele estava em oração por mim há 2 anos anterior, e depois de 2 anos orando por mim todos os dias, ele me conheceu pessoalmente 5 anos atrás. E desde que ele me conheceu 5 anos atrás, não são maioria dos dias, não são quase todos os dias, eu vou falar para você, todo santo dia eu recebo os emoticons. Todos os dias, por 5 anos. E sempre 5 a 6 horas. Lá para o finalzinho, 5h45, 5h50, está chegando lá. E às vezes quando eu estou viajando para ministrar a palavra em outros fusos horários, eu estava na Coreia recentemente, 12 horas de diferença, 5h40 da tarde, pum, apareci lá na Coreia, lá no meu WhatsApp. O cara está orando por mim. Eu sei que ele me cobre em oração, como outros aqui também me cobrem em oração, intercessores especificamente para mim e para minha família. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, fui quarta-feira para ministrar lá naquela região, mandei mensagem, irmão, eu estou por aqui, será que tem como a gente tomar um café? Eu queria te dar um abraço no final do culto e tal. Ele foi para o culto que eu estava, não era na igreja dele, era numa outra igreja. Terminou, o pastor da igreja que eu estava nos levou para uma salinha lá, o pessoal estava tomando uma água, um café, e daí ele chegou e falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, não, exatamente, por isso que eu te chamei. Daí eu falei assim, a gente tem que fazer uma troca de inteligência. Não, é isso mesmo. Daí ele puxou a gente, me puxou aqui para o canto, o pessoal estava conversando lá. Daí ele faz aquela coisa que o intercessor, né? Ele senta na tua frente, daí ele começa.
E eu já saquei, porque eu cresci nessas coisas, né? Então, ele falou, vamos conversar agora, tá selado, tá tudo já. Tipo, intercessor é tipo um GSI espiritual, entendeu? Uma federal espiritual. Ele falou assim, não tem nenhuma sonda, tá tudo, já fiz a varredura, tá tudo selado, estamos aqui no esconderijo, deixa eu te falar o que está acontecendo. Ele falou assim, podemos conversar. Ele falou, tá tudo fechado, tá bom, então vamos conversar. Primeira coisa, Theo, teus filhos, no meio da noite, tem que orar pela proteção dos seus filhos. Falei, eu sei, Deus está falando comigo. Segunda coisa, ele começou a falar, daí na hora o Senhor começou a falar comigo, não é só com os teus filhos, fala para a igreja, os seus filhos. Existe algo de um ataque, não é só, eu não estou falando isso para você ficar morrendo de medo, não é isso que eu estou falando, mas você precisa entender que nós estamos vivendo dias onde existe um ataque direto para a igreja brasileira. E deixa eu dizer uma coisa, você que é da Zion Church, para nós como Zion Church, eu como teu pastor estou te alertando, existe um ataque na Zion Church. Você não precisa ficar com medo, só precisa vigiar, orar, cobrir a tua família e não dar brecha. E nós já temos a vitória. Nós já temos a vitória. É só você fazer a tua parte. Então, quando você começa a entender o coração do apóstolo Paulo, é justamente isso. Olha, eu estou indo, mas a igreja não pode ser vulnerável, porque quando os demônios vierem atacar, eles são cruéis, eles não pouparão o rebanho. Quem que é o rebanho? Levanta a mão. Nós somos o rebanho. Eles não pouparão o rebanho. Eu não sei se você assiste aqueles documentários do Discovery Channel, National Geographic, que tem lá o predador correndo atrás da caça dele para alimentar ele e a família. Sabe o que eu estou falando? O leão está indo atrás lá, ou o tigre. Eu estava vendo uma vez o tigre correndo atrás das zebras. Você já viu isso acontecer? Só eu que assisto isso? Alguém assiste isso? Tá bom, tá bom. Você reparou uma coisa? Está lá o tigre rápido, e as zebras estão lá correndo. Qual é a zebra que o tigre pega? Você já reparou que é sempre a zebra isolada no canto? É uma que está isolada lá no escanteio direito ou lá no escanteio esquerdo, está lá longe. E daí ele olha para aquela que está isolada e começa. E de repente pega a perna e começa. E daí tem uma vez que estava assistindo, meu filho estava na sala. A vida é assim. As pessoas falam, você não cria teus filhos de uma maneira tão ortodoxa. Não. Outro dia eu tive que explicar por que é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Eu falei, porque ele ficou cansado da perversidade e tacou fogo do céu. Deus fez isso? Deus faz isso. Eu não sei o que passa na cabeça de uma criança escutando essa história, mas é a Bíblia, vai fazer o quê? A zebra que é pega sempre é a zebra isolada. Você já percebeu isso? Deixa eu falar uma coisa, você faz parte de um rebanho. Se você não quer ser vítima da crueldade de Satanás, da crueldade dos demônios, é preciso não ficar isolado. Tem ovelha que está isolada. Você é mais presa, uma presa mais fácil do que aqueles que estão no bolo. Sabe aquela ovelha que está para cá, isolada, e o bolo está tudo lá, e você pensa, mas não tem nenhum problema. Se eu fosse você, eu sairia daqui, entraria lá no bolo. Eu começaria a falar, opa, com licença, opa, amém, amém. Opa, paz do Senhor, graça e paz, graça e paz. Vamos adorar aqui. Adora no meio do bolo. Você vai pegar aquele irmão lá que chega no meio do louvor. Ovelha que está no meio do bolo é o que está aqui na oração inicial. Não olha para quem está ao teu lado. A pessoa fala assim, eu quero estar no meio do bolo das ovelhas. Então, só que você não participa de link. Você não serve em área executiva. Você está aqui há 6 meses, não dizima nem oferta. O que precisa aqui? Você não tem a convicção do Espírito Santo para dizimar e ofertar nessa igreja, então vai para uma outra igreja, pô. Acha um lugar que você confia.
Você continua aqui, não mudou de vida. Eu não estou falando para você que acabou de se converter, estou falando para você que fica pulando de igreja em igreja. Isso aqui é a tua 20ª igreja. Então é necessário a gente entender. Eu estou falando desse jeito porque eu sei que um dia eu tenho que prestar contas acerca da Zion Church para Deus. Eu temo a Deus. Eu não falo isso porque eu não amo as pessoas, quem é o pastor, não é isso. Mas eu tenho um zelo por aquilo que Deus entregou na nossa mão. E o Senhor está procurando uma noiva que ela é imaculada, que não está dando brecha, que não está vivendo uma vida dupla, que não está suja de pecado, que está vivendo uma vida santificada. Faz sentido o que eu estou falando? Eu sei que eu estou falando certas coisas que parecem óbvias, mas no mundo que nós estamos vivendo, às vezes o óbvio não é tão mais óbvio. Então você precisa, fala para quem está do lado, entra no meio do bolo, não fica na margem. Amém? A gente já está para virar o ano, 2023 já está aí. E se o Espírito Santo trouxer a convicção hoje para você, você vai falar: eu quero participar dos links, eu vou me submeter, eu quero viver koinonia de verdade. Será que você pode falar: ano que vem eu não estou servindo, mas eu quero servir na área executiva. Ano que vem eu quero me envolver com o ministério. Eu não vou tratar isso aqui como se fosse uma missa que eu entro sem falar com ninguém, eu sento, eu escuto, eu vou embora sem falar com ninguém, porque você está ficando isento da vida de igreja. Vida de igreja que santifica e faz o processo do discípulo em você. É a vida de igreja. Às vezes é importante pegar a fila, às vezes é importante você vir e ter o teu caráter tratado porque você não acha lugar para parar o carro. Às vezes é importante você ver que tem uma pessoa que tem idade para ser tua filha, mas ela está numa posição de autoridade, você tem que se submeter. Eu sei que às vezes você acha ruim passar pelo fluxo de oferta, mas é a maneira que a gente faz. Eu sei que às vezes você fala assim: pô, de novo oração em trio, meu Deus. Oração. Então oração em trio está assim, olhando para tua namorada. Daí vai aquele negócio, aí de novo ele fala: vira para o teu lado, fala para a pessoa. Vai a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Por que a gente faz isso? Para ficar desconfortável. Para ficar desconfortável. Daí alguém precisa de oração. O pastor que ora. Não, você que ora, você que tem o Espírito Santo, você que tem que orar. Quando foi a última vez que você curou um enfermo? Você não tem o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você expulsou um demônio? Quando foi a última vez que você foi tomado por um espírito de intercessão, onde você chorou, urrou e gerou algo no espírito? Faz sentido o que eu estou falando? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Aqui não pode ser um auditório evangélico. Se você está procurando auditório evangélico, você está na igreja errada. Eu falo isso com amor, mas não é a proposta da Zion Church. A proposta é a ativação dos santos, equipando os santos para a obra do ministério. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então por isso que a gente está aqui nesse lugar. Fala assim: Deus, sabe uma coisa que eu tenho convicção do Senhor, isso não faz a gente melhor do que ninguém, isso não faz a gente pior do que ninguém, isso só faz a gente ser agente como Zion Church. Zion Church não é uma igreja para membros, Zion Church é uma igreja para líder. Se você vai pegar o que você está recebendo aqui, não vai fazer nada com aquilo que você recebe aqui, na segunda a sexta-feira da tua vida, procure outro lugar. Tem um lugar que vai te fazer sentir melhor do que aqui. A mensagem aqui não é motivacional. A mensagem aqui é confrontadora, porque eu entendi que às vezes eu cresço mais com o confronto do Espírito Santo do que a motivação de gurus que vão ficar alisando meu ego. Faz sentido? E eu sei que para mim não é fácil eu falar isso, mas eu preciso falar isso. Nós estamos passando por tempos onde a igreja precisa trazer definição. Pecado é pecado, o que é certo, verdade é verdade, não é relativo, é absoluta essa verdade. Faz sentido? O que a palavra diz é o que a palavra diz. Não preciso vir com um comentário que, veja bem, mas na tradução se perdeu, mas era isso, mas não era aquilo. O que a palavra diz é o que a palavra diz. Faz sentido o que eu estou falando? Então quando você começa a carregar essa convicção, você está pronto então para viver em vitória. Se você não tem essa convicção, o demônio sabe, aí existe brecha, eu vou exercer minha crueldade. E para continuar, quando a gente começa a enxergar a palavra, o que ela está falando sobre lobos, Paulo não está se referindo a um lobo literal, mas
quando você começa a pensar sobre lobos e o que eles podem fazer, algumas verdades sobre lobos. Isso aqui eu peguei de um cientista que é cristão, mas estuda, ele é um biólogo, ele estuda a vida selvagem, e ele, como um pastor também, um líder cristão, ele fez uma análise. Ele fala aqui, lobos, algumas verdades sobre lobos, presta atenção: lobos e ovelhas não podem coexistir. Primeira verdade. Segunda verdade, quando lobos aparentam inocentes, e até interessante para observar, os lobos estão te estudando e planejando o ataque. Terceira verdade, quanto mais indiferença do lobo, mais próximo o perigo, o sinal de que a alcateia está pronta para o ataque. Lobos são cruéis, e após estudarem a sua fraqueza, eles atacam em bandos, nunca sozinhos. Você nunca vai ver um lobo atacando solitariamente. Se ele estiver atacando solitariamente, é porque a vida dele foi ameaçada, ele está reagindo para a sua própria defesa. Mas ele articula um ataque com a sua alcateia. E finalmente, 5, lobos são cruéis e não te darão descanso ou misericórdia. Agora, essas 5 verdades que eu acabei de relatar aqui, substitua a palavra lobos por demônios. Demônios e ovelhas não podem coexistir. Quando os demônios aparentam inocentes, e é até interessante para observar, eles estão te estudando e planejando o ataque. Quanto mais indiferença o demônio tem, mais próximo o perigo, sinal que ele e os outros demônios estão prontos para o ataque. Demônios são cruéis, e após estudarem a sua fraqueza, atacam em bandos, nunca sozinhos. Demônios são cruéis e não te darão descanso ou misericórdia. 2 Crônicas 36, versículo 17, traz aqui uma palavra que é bem forte, mas também muito importante. Diz aqui, 2 Crônicas 36, 17, a palavra de Deus fala: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus. Novamente, caldeus, demônios. O rei dos caldeus se levantou contra Israel. Os demônios se levantaram contra o povo de Deus, o qual matou os seus jovens à espada. É isso que o demônio vai fazer. Satanás quer matar os jovens à espada. Tem uma tradução que fala os novos. No King James diz os novos à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos novos, nem das novas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E deixa eu te dizer uma coisa: se Satanás pudesse, ele constantemente atacaria com espada todos os recém-nascidos, como ele fez na época de Moisés. Deixa eu repetir, você acabou de ler, o rei dos caldeus, ele se levanta sem misericórdia, ele se levanta, esse demônio, o rei dos caldeus, se levanta com crueldade, e ele vai passar a espada em todos os novos. Por isso que eu falo para você, essa agenda do aborto não é nova, não existe nada que é novo debaixo do sol. Da mesma maneira como esse mesmo espírito trouxe um devastamento de bebês na época de Moisés, o mesmo se repete. Faraó, com a ordem, mate todos os bebês homens, depois se repete aonde? Em Herodes, quando Jesus vem. E hoje não é nada novo. Se Satanás pudesse, ele pegaria a espada, ele cortaria e ele deceparia todos os bebês. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso, deixa eu deixar uma coisa muito clara, com português bem claro: aborto é do diabo. E é incabível um crente ser passivo com aborto. Incabível. Às vezes a gente fala umas coisas que são óbvias, mas pelo visto hoje em dia nem sempre são tão óbvias. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando a gente fala sobre aquilo que a palavra está dizendo, você precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E no mundo espiritual tem algo sobre.
Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas de uma maneira super e ultra resumida, lá na época dos filisteus, o deus dele, Baal, que é conhecido também como Moloque, requerendo o sangue de bebês. Isso não existe nada novo debaixo do sol. Inclusive essa polêmica toda que está acontecendo da Balenciaga, não existe nada novo debaixo do sol. Faz sentido o que eu estou falando? Existe uma agenda contra as nossas crianças e contra os nossos bebês. Isso precisa ser dito, tem que ser desmascarado. E como igreja evangélica e cristã, nós precisamos nos posicionar. Tem que ter um posicionamento. Porque tem certas coisas que daqui a pouco é relativo. Ah, mas não sei se era bem por isso. Não, isso é a verdade. A palavra já nos mostra. Terceiro ponto, demônios são astutos. Demônios são astutos. E eu termino com esse terceiro ponto. Quando você vê o que acontece com os caldeus antes de Nabucodonosor tomar o trono da Babilônia, eu falei sobre isso semana passada. Babilônia era uma cidade dentro da Assíria. A Síria era um império e dentro da Síria existia uma cidade chamada Babilônia. Fora do império da Síria, bem perto da cidade de Babilônia, existia a terra dos caldeus. Os caldeus não eram parte da Babilônia nem da Síria. O primeiro rei caldeu que governou a Babilônia, ele cruzou a fronteira para dentro da Babilônia como um amigo, e depois de alguns anos ele estava então como o rei da Babilônia. O rei da Síria descobriu isso, fez então uma expulsão dele para fora da Babilônia. 10 anos depois, os caldeus formaram uma outra revolta, voltaram dessa vez, porém, conquistando Babilônia e toda a Síria. Isso foi em 605 a.C., e aí eles põem no trono Nabucodonosor, um caldeu, para ser o rei da Babilônia. Por quê? Demônios são astutos. Eles vêm como amigo, eles vêm como inofensivos, eles vêm como algo que não é uma ameaça, e quando você menos esperar, eles já estão te dominando. São astutos. Eles não virão com o chifrinho e o tridente e o macacão vermelho. Não, eles virão de uma maneira sedutora. Assim são os demônios. Os caldeus são astutos. Abre aí comigo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Aí Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Os jovens hebreus estão lá como seus escravos. Daniel, seus amigos hebreus. Versículo 1. Você lembra dessa história? Vou deixar você chegar aí. Daniel 2, versículo 1. Diz: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Olha o versículo 2, isso aqui que é o chave. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, ou talvez tenham feiticeiros, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Olha só o versículo 2 novamente. O rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Eu não sei como que você tem na tua versão a nomenclatura, mas eu estudei aqui a maioria das versões, e você consegue categorizar de uma maneira resumida as pessoas que o rei chama. Ele chama os mágicos, ele chama os feiticeiros, ele chama os astrólogos. Ao chamar essas pessoas, você começa a entender o modus operandi dos caldeus. Eu estou numa situação aqui, Nabucodonosor, rei dos caldeus. Ele que era tomado, possuído por uma entidade demoníaca. Ele tem um sonho, ele é perturbado, o modus operandi dele é: chame então agora os feiticeiros, chame aí os astrólogos, chame aí os mágicos, para eles trazerem para mim soluções, porque o que ele está fazendo aqui é atividade do ocultismo. O que está acontecendo aqui são transações no mundo espiritual, e aqui Nabucodonosor, ele chama os mágicos, e deixa eu explicar, a mesma maneira como eles atuavam lá atrás, os demônios atuam como os mágicos hoje. Eu vou te explicar o que significa isso. Os mágicos são aqueles, se você quiser escreva isso, os mágicos são aqueles que te distraem para te enganar. É assim que funciona a mágica.
A mágica, você para pensar, até no circo, quando você vai para o circo, você vê um mágico, ele está te distraindo, ele está pondo teus olhos num ponto, enquanto no outro ponto ele está te enganando, e bum, de repente aparece a carta na mão. Aqui é a carta que você estava querendo. Não é assim que funciona a mágica? Da mesma maneira hoje, os demônios atuam disso. Se você tem uma distração, tome cuidado. Não abaixe a tua guarda. Ele vai te distrair para te enganar. Assim funcionam os magos. Agora, os feiticeiros são diferentes. Os feiticeiros te enganam com espíritos malignos. Feiticeiros não te enganam de uma maneira racional. Os mágicos vão fazer você se distrair. A tua mente vai distrair, teu raciocínio vai distrair, tua lógica vai distrair. Bum, agora te enganei. Os feiticeiros funcionam diferentemente. Eles vão te enganar através de espíritos malignos. Eu contava nos outros cultos sobre um colega meu. Cresceu comigo, estudou comigo. Eu lembro que no ensino médio, um dia ele veio falar comigo, sabendo da minha mãe sendo pastor. Ele falou: cara, eu não entendo meu pai. Falei assim: cara, meu pai está querendo abandonar a nossa família. Meu pai que é um executivo bem sucedido, meu pai que tem essa formação, isso, meu pai que é um baita líder, meu pai que é isso, aquilo, vem de família boa, agora está querendo largar a nossa família para ir com uma mulher louca lá, uma doida lá que ele encontrou, ele não consegue enxergar, e a gente fala para ele, e... Falei: cara, não tem nada a ver com ele entender, tem a ver com algo espiritual. Você vai ver talvez na tua vida pessoas inteligentíssimas, pessoas com formação acadêmica bem-sucedidas, pessoas que são autoridades no seu campo de ciência, totalmente seduzidas por algo que você fala: não é normal isso. Não é normal, porque não é natural, é espiritual. Não tem a ver com o teu raciocínio discernindo aonde está a coisa que não é normal. Tem a ver com o teu raciocínio sendo paralisado, porque teu espírito foi seduzido. Tem certas pessoas que são pessoas extremamente inteligentes, mas espiritualmente totalmente deficientes. Faz sentido? Feitiço faz isso. Os feiticeiros atuam dessa maneira. Agora, a terceira categoria, que ele chama astrólogos. E que são os astrólogos? Como é que eles operam? Os astrólogos determinam o teu futuro através de eventos no qual você não tem controle. E eu falava aqui, tem certas coisas que parecem óbvias, que tem que ser mencionadas, quando antigamente pensava: não precisa falar uma coisa tão óbvia assim, todo mundo sabe disso. Mas deixa eu falar uma coisa bem óbvia: não faz sentido crente ler horóscopo. Não faz sentido. Digo mais, está errado. O que um crente está fazendo lendo horóscopo? Por que você vai dar essa legalidade? Por que você vai abrir uma brecha desse? Daí vai lá, influencer evangélica, fala: eu gosto de horóscopo. Já abriu uma brecha aí, está cheio de demônio entrando aí, cheio de caldeu, fazendo um samba aí dentro de você. Você não está nem entendendo o que está acontecendo. Lembra que eu falei que no mundo espiritual tudo começa com o gatilho de uma palavra proferida? Lembra que eu falei? Para pensar nisso. A palavra não diz: a fé vem pelo quê? E o ouvir da? Como que uma pessoa é salva? Quando alguém prega para a pessoa: ei, você precisa de Jesus. Não tem como você ter vida eterna e chegar a Deus sem Jesus. Ele escutou o evangelho, não é assim? Ela escuta o evangelho, a pessoa agora tem alguma coisa para depositar fé. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você profere uma palavra, quando você faz uma declaração verbal, você está lançando um gatilho. Se alguém escuta o teu gatilho, ela tem a opção de pôr fé no teu gatilho ou não. Ela pode escutar e acreditar na tua palavra ou não. Uma vez que você acredita naquela palavra, você põe fé naquela palavra, você agora empodera aquela palavra. Quando você empodera aquela palavra, você tem a opção de entrar em concordância com aquela palavra. Se você entra em concordância com aquela palavra, você abriu uma legalidade daquela palavra na tua vida. Por que você vai se meter com horóscopo? Faz sentido? Imagina você andando na rua e vem um endemoniado que você nunca viu na vida e fala: ei, sabe aquele teu pecado escondido? Jesus nunca vai te perdoar. Você fala: hã? Você escuta e você pensa: aquele pecado,
Daí você fala assim: Deus, eu quero me arrepender agora daquele meu pecado, eu quero pedir perdão, confesso um pecado, me perdoa. Daí você já fez, você se arrependeu, você pediu perdão, só que você sai daquela situação e aquela palavra fica zanzando na tua cabeça: Ele nunca vai te perdoar. Só que você pensa: não, mas eu já confessei meu pecado, eu tive arrependimento. A palavra de Deus diz que quando eu me achego com ousadia ao trono de Deus, Ele é fiel para perdoar todos os meus pecados. Ele me perdoou, mas aquela palavra fica zanzando. Você nunca vai ser perdoado. Daí você começa a acreditar naquela palavra, você põe fé naquela palavra. Daí você entra em concordância, acha que eu não vou ser perdoado, e você põe concordância naquilo. De repente abre uma lacuna, onde existe uma brecha para você viver de acordo com aquela mentira. Faz sentido? Quando você lê horóscopo, acontece a mesma coisa. O astrólogo vai lançar uma palavra: vai acontecer em março de 2023 isso. Você escutou o gatilho. Se você fala: eu acredito, a fé vem pelo ouvir. Agora você tem a fé do ouvir, e a ouvir a palavra do diabo. Você concorda com aquela palavra, e agora você tem uma brecha na tua vida. Você fala assim: não foi justamente aquilo que ele falou? Aconteceu? Não, você entrou em concordância com uma mentira e você empoderou aquela mentira na tua vida. Faz sentido? Por isso não se meta com horóscopo, com astrólogos, porque a única pessoa que determina os teus dias aqui na terra tem um nome. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Repita comigo: eu não saio daqui um dia antes, um dia depois daquilo que Jesus determinar. E eu entro em concordância com a soberana vocação de Deus e a vontade dele na minha vida, em nome de Jesus. E toda vez que vier pensamento contrário à vontade de Deus, você quebra em nome de Jesus. Faz sentido? Você vai se aliançar e entrar em concordância com aquilo que é a palavra de Deus na tua vida. E aqui você enxerga a maneira como o rei Nabucodonosor funcionava. Ele fala: olha, é o seguinte, eu estou com um problema, eu preciso que magos resolvam, feiticeiros resolvam, astrólogos resolvam, e finalmente aí no teu texto, caldeus. É a mesma categoria, a mesma gaveta de tipo de ser. O Senhor quer que nós venhamos viver uma vida que não abre nenhuma brecha para eles entrarem e terem autoridade nas nossas vidas, amém? Abacuque 1,14, eu vou fechar com isso. Terminamos aí com Abacuque 1, voltamos ao nosso texto-chave, versículo 14, diz assim: tornaste, isso aqui é como os demônios operam, tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. Olha só como o inimigo é sujo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está se alegrando e se exultando com o quê? Com a tua cadeia. Olha aí você, preso na minha rede. Como é que você chegou na rede dele? Você foi preso pelo anzol. Como é que você chegou a ser preso pelo anzol? Ele te reduziu a um peixe do mar, ele te reduziu a uma fera do campo. Quando em Gênesis 1, versículo 27, ele fala, Deus diz: façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Fala comigo: imagodei. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O que significa que você não é, que nem você aprendeu na tua aula de biologia, um animal irracional. Você é um animal racional, com possibilidade e potencial de criar, de discernir, de ter um pensamento crítico e analítico. Faz sentido o que eu estou falando? E quando você se reduz a simplesmente o mundo terreno, sabe que são pessoas que não conseguem entender que existe um mundo espiritual? São pessoas reduzidas ao peixe do mar. Ah, demônio? Que viagem é essa, demônio? Demônio, anjo? Eita, esses crentes é doido. É uma pessoa que não contempla algo além do físico, não tem nenhum entendimento do metafísico, não tem nenhum entendimento além dos 5 sentidos. Pensa que a ciência se reduz àquilo que é empírico. Você não entendeu que existe algo que rege esse mundo físico. Por isso que eu falo, você pode ter 4 PhDs e ser deficiente espiritualmente falando. Teu espírito pode ser preso
por um espírito maligno que vai dar um bypass no teu raciocínio. Faz sentido? Por isso que ele fala assim: eles se reduziram aos peixes do mar, eles se reduziram às feras do campo. Então o Satanás põe uma isca no anzol e os demônios lançam a isca na qual você é propenso a pegar. Ele não vai pôr uma coisa que não é a tua fraqueza na isca. Ele põe, ou melhor, no anzol, ele põe a isca que tem a ver com a tua fraqueza. Ele te estuda, ele é um lobo, ele é astuto, ele é cruel, ele está estudando, assim como assaltantes estudam os movimentos na casa onde eles querem assaltar, onde estão as câmeras de segurança, onde estão os alarmes, a hora que ele sai, a hora que ele vem, quem sai, tem carro blindado, não tem, tudo aquilo ele estuda para um roubo, um assalto. O diabo faz a mesma coisa na tua vida. Olha só, essa área da vida dele, ele tem quando fica debaixo de pressão, ele sempre cai na pornografia. Olha, quando ele começa a ficar inseguro, ele começa sempre se matar e trabalhar, porque ele quer ter mamon para provar a insegurança dele. Olha só, quando ele começa a estar debaixo de impaciência, o filho dele começa a fazer essas malcriações, ele vai brigar com a esposa. Eu vou cutucar o filho dele para ele brigar com a esposa. Faz sentido o que eu estou falando? Ele entende teu padrão. Não pense, não subestime o mundo espiritual. Eu não estou falando isso para você ficar paranoico, ficar amedrontado, meu Deus do céu, os demônios, não é isso. Mas você precisa ter a consciência para saber como lutar contra isso. Ou você pensa que Davi cai à toa. Davi, 2 Samuel capítulo 11, depois você lê isso em casa. 2 Samuel capítulo 11, primeiro versículo diz: na primavera, época onde os reis vão para a guerra, Davi ficou em seu palácio em Jerusalém. Vai lá ver depois o versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel. O que está acontecendo? Davi, muitos dizem que ele era um filho bastardo, ele era o fruto de um adultério. Tanto é que o pai deixava ele lá escondido lá no campo, e daí Jessé vinha e falava assim: olha, eu tenho que ungir um dos seus filhos, Jessé, como rei. Põe esse aqui na frente aqui, não é esse, põe o próximo aqui, não é esse aqui, põe esse próximo aqui, não é esse, põe esse aqui, não é esse. Não tem mais filho? Não, está tudo aqui, mas não tem mais nenhum filho. Tem um lá, traz ele. Por que ele estava lá e não estava na casa? Porque provavelmente ele era o fruto de um adultério. E daí eles trazem Davi. Davi é ungido rei. E provavelmente a vida inteira de Davi, ele tinha esse entendimento: eu sou um bastardo, eu sou fruto de um adultério, eu sou aquele que nasceu fora da aliança, eu sou aquele negligenciado, eu sou aquele que foi posto de lado, eu sou o filho rejeitado, eu sou aquele que não é provável de ser alguma coisa que presta. E de repente ele é o rei. E ele começa como aquele pastorzinho que derrota o gigante com uma funda e uma pedra. Você lembra disso? Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. Ele conquista. Daqui a pouco, 2 Samuel capítulo 11, ele é o homem mais poderoso da terra. Ele tem a maior força militar, está debaixo dele. E daí é a hora da guerra. E o que ele diz? Eu não vou para a guerra. O inimigo sabia, tem uma isca aí. Joabe, vai você no meu lugar. Eu não vou para a guerra. Sou poderoso demais agora para ir para a guerra. Já subi. O inimigo sabia, isso aqui é uma área. Ele vai ficar no palácio dele em Jerusalém. Ele não vai cumprir o propósito dele, porque o primeiro versículo diz: na época da primavera, quando reis vão para a guerra. Aonde que era que ele tinha que estar? No campo de batalha. Onde que ele estava? No palácio. E ele já sabia o padrão dele. Daqui a pouco ele vai subir no terraço. Ele vai estar lá, relax, pega um martini, deita na espreguiçadeira. Davi. Só que eles também sabiam que do outro lado da rua tinha uma mulher bonita sem um marido. Daí vai o demônio: ele vai subir daqui a pouco pro terraço. Avisa lá, liga o rádio. Daí vai lá o demônio e fala: vai lá para tua jacuzzi, Batseba. Você acha que foi à toa? Você acha que foi uma coincidência? Ele estava lá no terraço, e daí a mulher pelada lá do outro na jacuzzi do vizinho. Não, ele faz ela subir para a jacuzzi dela, está tomando banho, e ele olha e vê. E lá ele pega a isca, e o inimigo começa a puxar ele para a rede dele. E o inimigo exulta, porque agora ele foi reduzido de um adorador, um homem de Deus, para simplesmente um peixe do mar. Porque ele é astuto.
Ele sabe a tua fraqueza. Você pode perguntar, Theo, mas eu nem sei a minha fraqueza. Deixa eu te dizer onde está a tua fraqueza. A tua fraqueza está onde está a ferida na tua alma. O inimigo sempre vai atacar a tua ferida. Talvez você foi lesado por um sócio, talvez você foi traído por uma pessoa, talvez você foi rejeitado pelo teu pai, talvez você foi abusado por alguém. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde tiver uma ferida não tratada e não curada, ali estará a tua fraqueza. E se você não liberar perdão, o inimigo sabe exatamente a isca que ele vai pôr no teu anzol, e no teu momento de fraqueza ele vai lançar o anzol para você, ele vai te reduzir de imagodei para um peixe do mar, e vai te puxar como uma rede presa na praia, ele exultando, se alegrando, porque você não tratou uma ferida no coração. Faz sentido? Então quem que você tem que perdoar hoje à noite? Para quem que você precisa liberar? Theo, mas vamos falar mais prático. O que significa eu tratar a minha fraqueza? Significa você não ser só salvo, você ser santificado. Significa você passar pelos processos do Espírito Santo na tua vida. Significa você dizer sim à escola do Espírito Santo, que vai falar, você precisa viver Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o Sermão do Monte. Você precisa lutar e se santificar para ter Gálatas 5, 22 na tua vida, o fruto do Espírito. E quando você começar a ver que existe um bloqueio, uma dificuldade para viver isso, e obviamente nós estamos num processo de santificação, nós temos que sacrificar a carne constantemente, mas muitas vezes o obstáculo é uma ferida na alma, talvez é uma raiz de amargura, que você não consegue perdoar alguém que te feriu, e lá é a legalidade para o inimigo atacar. Faz sentido? Então hoje à noite, quando a gente começa a falar sobre guerra espiritual, os demônios, as ciladas, eu falei que ia terminar com esse texto, mas tem mais um, Efésios 6, versículo 11, diz aqui, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Fala comigo, ciladas do diabo. Aqui são artimanhas, ele tem ciladas para você. E a palavra aqui é metodeias no texto original, de onde nós tiramos a palavra em português método. Tem um método, ele tem um método de operação. E daí ele diz aqui, pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores dos ares, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo tem métodos, ele sabe a isca que você é mais propenso a abocanhar. Ele sabe o teu ponto fraco, mas eu também quero te dizer, uma vez que você tem esclarecimento do que está acontecendo no mundo espiritual, você consegue fechar as brechas e você consegue se defender e fazer guerra para você viver em vitória. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você começar a entender isso, você vai para a guerra por você e pela tua família. Eu falei aqui sobre você ter uma ira santa. Você precisa ter uma ira santa pela tua família, pelos teus. Lute por você. A gente vai fazer o seguinte hoje, enquanto a gente termina. Eu vou te levar para um processo aqui de oração, de declaração, onde você vai conseguir entender mais ou menos a estrutura para você levar isso para casa. Faz sentido? Você vem para a igreja para aprender e pegar ferramentas para você praticar na semana. Você não vem aqui só para escutar uma coisa, para te fazer sentir melhor. Não. Você vai levar essas ferramentas. E vou te dizer uma coisa. Você que está aqui, diz assim, olha, eu sigo Jesus. Você já deveria entender como fazer uma autolibertação. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, quando a gente terminar, se você precisar mesmo de uma oração aqui na equipe, de oração para libertação, você vem para frente. Mas eu tenho fé que se você fazer isso aqui com fé, você vai começar a experimentar um romper na tua vida. Em algum momento você vai ter que começar a falar assim, eu vou lutar, eu vou aprender a lutar, eu tenho que saber ir para a guerra lá em casa pelos meus, eu vou levantar um altar, eu vou levantar um lugar secreto, e naquele lugar eu vou guerrear pela minha vida, pelo meu casamento, pelos meus pais, pelos meus tios, pelas minhas filhas. Faz sentido o que eu estou falando? Então é um momento que você começa a entender como que funciona essa estrutura. E se você precisar de oração de cura física também, venha para frente para receber essa oração. E você que está desviado, é a hora de você voltar para a casa do Pai.
Amanhã não é garantido para você. Se arrependa do seu pecado e volte para Jesus. Ele está de braços abertos para te aceitar, contanto que haja arrependimento genuíno. Ele está pronto para te aceitar de volta, mas não demore. E você que não conhece Jesus, que está aqui também, Ele te ama tanto. A cruz de Cristo é a resposta para a tua vida, e não apenas para Ele te salvar, mas para ser o teu Senhor. Porque a coisa interessante do Evangelho é que quando você se entrega, você encontra. Quando você abre mão da tua própria vida, você encontra a vida. E Jesus vem para ser o teu Rei, teu Senhor. E quando você entrega a tua vida e fala: eu não quero ser mais o meu Senhor, eu não quero ser o meu dono, eu quero que Jesus venha a ser o meu dono. Aí então você começa a viver uma vida abundante. Então, se é a tua situação hoje, no final do culto, vem aqui para frente, o pessoal vai orar por você. Cura física, pródigo voltando para a casa do Pai e salvação. Você que quer conhecer Jesus, vem para frente para orar. Agora, eu quero orar pela libertação agora. Então você pode fechar a tua Bíblia. E antes de nós entrarmos em oração, feche os teus olhos. Isso aqui é entre você e o Espírito Santo. Esqueça quem está do teu lado. Isso aqui não tem a ver com a pessoa que está do teu lado. É você e o Espírito Santo. E agora é o momento que você... Eu quero falar uma coisa. Se você começar a sentir dor de cabeça, náusea, se você começar a sentir que você está ficando tonto, persevera, vai até o final. Estou ficando com sono, vou desmaiar aqui, persevera, vai até o final. Foca no Espírito Santo, você vai perseverar e você vai começar a ver um romper no teu espírito agora. Então agora foca no Espírito Santo, esqueça quem está do teu lado. Primeira coisa que você precisa fazer, se você tem pecado que você não confessou e não pediu perdão, agora confesse e peça perdão. Confesse e peça perdão. Se você começar a bocejar, não tem problema, é um bom sinal. Sussurra, é só você e o Espírito Santo. Mas é importante você verbalizar bem baixinho, só para você e para o Espírito Santo, e você foca na tua própria oração. Começa a falar: eu preciso confessar esse pecado, eu tenho essa brecha que está aberta. Quando você confessa o teu pecado, quando você se arrepende, você está fechando todas as brechas. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados. Não existe nada que você possa ter feito que Ele não possa perdoar, contanto que haja arrependimento genuíno. Toma um tempo para fazer isso agora, rapidinho, mais alguns segundos. Vai confessando, vai pedindo perdão. Receba do perdão agora. Receba do perdão. Não há acusação alguma para aqueles que estão em Cristo. Uma vez que você confessa esse pecado, você continua debaixo da aliança, da graça. Você está aí com Cristo, salvo e perdoado. Agora talvez, e bem provável, você já foi ferido, e você talvez tenha uma dificuldade em liberar perdão. Toda falta de liberação de perdão é uma brecha para o inimigo. Agora confessa e fala assim: Deus, eu me arrependo pela falta de perdão, e agora eu libero perdão para o fulano. O fulano me feriu, o fulano me lesou, mas hoje eu libero perdão para ele, para ela. Abençoa essa pessoa e eu devolvo tudo aquilo que essa pessoa tirou de mim, que eu tenho dessa pessoa, eu devolvo para essa pessoa e tomo de volta tudo aquilo que essa pessoa tirou de mim. No Espírito você vai fazer isso, no Espírito. Você vai liberar perdão, não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Verbaliza o nome da pessoa quietinho, só entre você e o Espírito Santo. Libera perdão agora. Amém. É uma decisão, não tem a ver com sentimento. Agora fica de pé onde você está e a gente vai fazer declarações. Você está pronto? Deixa eu dizer uma coisa. Você viu? Duas coisas bem simples. Você começa fazendo isso. Você vai se trancar no teu quarto. O negócio da tua casa está tenso. Tem um clima
que você não sabe, está agitado no mundo espiritual, no teu trabalho, você vai para o banheiro, fecha a cabine lá e você faz isso. Primeira coisa, Espírito Santo, som no meu coração, tem algum pecado escondido? Se tiver algum pecado escondido, vai lá e confessa o pecado, receba o perdão. Segunda coisa, tenho que liberar perdão para alguém? Libera perdão. Aí o que você está fazendo? Você está se preparando para ir para a guerra, você está fechando todas as brechas. Faz sentido? Duas coisas, depois você anota aí no teu celular, você vai fazer isso em casa, você vai ensinar para a tua família a fazer isso. Amém? Você vai ensinar para o teu amigo evangélico ou cristão que talvez não tenha esse entendimento. Você vai ensinar a ele para ele ter vitória também na vida dele, na vida dela. Amém? Então, confissão de pecado. E daí logo na sequência, liberação de perdão. Daí você vai fazer o seguinte: essa semana, todos os dias, eu vou te levar para um processo agora de declaração de Efésios 6 e depois de Salmos 91. E você vai orar isso. Faz sentido? E tudo aquilo que você sentiu de ataque do inimigo, você vai começar a ver que vai começar a perder as garras. E eu te garanto que você fazendo isso com fé, você vai começar a entender, você vai começar a sentir como aquela criança que começa a aprender a nadar. Eu estou me acostumando com a água, estou entendendo como que isso aqui funciona. E isso aí é o início de uma caminhada tua no mundo espiritual e tendo vitórias de batalha espiritual. Amém? Então vamos lá agora. Feche seus olhos, esqueça quem está do teu lado, é você e o Espírito Santo. E você vai fazer essas declarações com fé. Tudo que faz com fé tem valor no mundo espiritual. Sem fé não vai ser, são meras palavras. Mas se você aliançar fé para essa declaração, você vai ver então aí um valor e um peso no mundo espiritual. Então agora, declara. Se você quiser, erga suas mãos onde você estiver. Se você cansar, você pode abaixar um pouquinho, depois você ergue de novo. Mas foca. O inimigo quer te distrair. Você começar a bocejar é um bom sinal, você está começando a ser liberto. Você começar a tossir é um bom sinal, você está começando a ser liberto. Você começar a ter ânsia, não tem problema, você está começando a ser liberto. Agora não permita ele te apagar. Talvez você vai começar a sentir um clarão, um escurão, quero me apagar. Não permita isso. Fica firme, fica atento. Declara comigo, agora em nome de Jesus. Bem forte, agora em nome de Jesus. Eu creio com tudo que eu tenho no mundo espiritual. Eu creio que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu creio com meu coração que no mundo eu vou ter aflição, mas hoje à noite eu escolho ter bom ânimo, porque o meu Senhor Jesus já venceu o mundo. Eu tenho consciência que a minha luta não é contra carne nem sangue. A minha luta é contra potestades, contra principados, contra dominadores deste mundo, contra hostes espirituais no mundo celestial. Por isso hoje eu tomo toda a armadura de Deus, para que eu venha resistir no dia mau, e havendo resistido, eu ficarei firme. Então hoje, agora, eu vou cingir os meus lombos com a tua verdade. Agora eu visto a couraça da justiça. Eu visto os calçados nos meus pés, os calçados do evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E hoje, com essa armadura, eu resisto e fico firme, vigiando e orando sem cessar. Hoje, agora, ó Deus, eu trago a minha família diante de Ti. Eu trago o meu casamento diante de Ti. E eu, junto com a minha família, me posiciono no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente, eu digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, confio em Ti. O Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu verei com os meus olhos a recompensa do ímpio, porque Senhor, Tu és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. Tocará os meus filhos, tocará o meu cônjuge, tocará os meus pais, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Os anjos do Senhor sustentarão minhas mãos, e eu não tropeçarei na pedra. Eu pisarei o leão e o escorpião, eu pisarei o leãozinho e a serpente. Porque, ó Deus, Tu me amas tanto, e por isso o Senhor me livrará. Porque o Senhor me ama tanto, o Senhor me põe no alto retiro. Quando eu Te invocar, o Senhor me responderá. O Senhor está comigo na angústia, o Senhor me livra e eu Te glorifico. O Senhor me dá abundância de dias, e o Senhor mostrará a Tua salvação a mim. E eu declaro isso com fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá sentindo mais leve? Essa semana você faz esse processo: confissão de pecados, liberação de perdão, Efésios 6, armadura e Salmos 91, amém? Você vai fazer isso na tua casa e você vai começar a ver que o Espírito Santo vai te guiar. É o Espírito Santo que te guia em toda a verdade, Ele é o teu professor. Que você tenha uma semana de vitória, não dê espaço ao diabo, expanda o reino, que você venha espalhar o amor de Jesus, as obras de Cristo, aonde você for. Que o Senhor te use com poder, com autoridade. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Que o favor do Senhor venha brilhar sobre ti, que o rosto dele venha resplandecer sobre você, que ele guie teus passos e te proteja, em nome de Jesus, amém. Até domingo que vem, Deus te abençoe.